Fala, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Deck 4. E hoje eu vou falar com uma mulher porreta. Foi difícil para marcar com ela, mas eu consegui. É minha amiga, já foi minha aluna, mas hoje é minha amiga do coração, premiadíssima Nayara Andrade. É um prazer poder estar com você e o pessoal aqui também do podcast para falar um pouco da experiência que eu tive ao iniciar no navio. Como eu falo para todos, em todas as entrevistas que eu dou, o Fabrício é meu padrinho, puxa o saco mesmo. Graças a ele e a oportunidade que ele me deu, eu consegui dar o start nessa minha carreira e estou aqui hoje para você perguntar no que eu puder ajudar. Então vamos lá, eu quero saber o seguinte, como é que você embarcou? Você participou de um programa, né? Nós trabalhamos juntos, tivemos um tempo junto. Como é que foi esse teu primeiro embarque depois de ter participado desse programa? Logo de cara de fotógrafa, numa companhia super nova que a gente também não trabalhava. Você foi meio que o tester da nossa parceria lá com a Costa Cruzeiros. Conta pra gente como é que foi o teu primeiro embarque como fotógrafo. Então, na verdade, eu fiz toda a preparação com o Fabrício, né? Deram todo o suporte que nós precisávamos para entender a vida de navio, como funcionava. Porém, você chegou do nada para mim e falou, Nay, apareceu uma oportunidade na Costa, é o primeiro embarque, a gente precisa de alguém de confiança para conseguir essa portinha de entrada na empresa Costa e tem que ser você. E eu senti aquele friozinho na espinha, primeiro embarque, não tinha noção assim da vida a bordo, tinha só noção do suporte que ele deu. Respirei fundo, bom, se você falou que eu dou conta, eu dou conta. E chegando lá, é tudo muito complicado, porque a vida no navio é diferente da vida em terra. E tem uma coisa que acho que ele já sabe, já que não é que eu enganei, mas eu fazia a faculdade de publicidade, mas eu odiava fotografia, foi a única matéria que eu bombei. Eu fiz 6 meses e bombei. Só que como eu queria embarcar, eu falei, Fabrício, tem na grade da faculdade, então tá lá. Até então, no curso que você dava, não tinha matéria fotografia, né? Não. Hoje o pessoal já vai preparado, com uma base de fotografia, mas ainda não tinha essa matéria. E fui. E lá no navio eu tive que aprender a mexer na câmera e fazer as coisas, mas assim, eu contava com a confiança que ele me passou e também com a força de vontade que eu tinha de viver essa experiência nova. Então, se eu não me engano, em um mês eu cheguei a quebrar umas 2 câmeras, porque eu não tinha noção de como mexer. Meu Deus! E aconteceu um fato importante, por isso que é importante ter o preparo agora. Eu nunca tinha trocado um filme de câmera. E naquela época, estamos falando de 10 anos atrás, naquela época a gente trabalhava ainda com filme. E como eu sou muito desinibida, eu tinha 20 anos na época, e o pessoal confiava em mim, me colocaram para fazer as fotos de primeiro dia. Que os passageiros não estão nem aí, não estão trocados nem nada, coloca na volta para fazer. Como eu chamava a atenção das pessoas, fazia elas rir, eu fiz muitas fotos. Mas o que aconteceu? Eu fiz mais ou menos umas 80 fotos sem trocar o filme. Sabendo que o máximo de um filme são 36 poses. Meu Deus! Já sabemos que eu não tinha colocado. Não tinha colocado o filme na câmera. Fui fazendo, clicando, o filme não acaba, quando abri não tinha filme. Meu Deus, e aí? E aí eu cheguei, expliquei pro manager, falei que ia repetir as fotos, porque as pessoas foram procurar as fotos. Uhum. A gente falou que deu problema na revelação, enfim, refiz, e foi acho que o recorde de vendas, porque as pessoas estavam tão empolgadas e animadas no modo como eu deixava elas livres, que elas foram comprando as imagens, porque diferente dos brasileiros, o pessoal na Europa é um pouco mais sério, né? E eu conseguia, sei lá, com alguma palhaçada fazer eles rirem. Então eu acabei me destacando por conta disso. Tive um erro, mas uma coisa que o Fabrício sempre frisa nas partes de curso nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos lá, e se der algum problema a gente tem que saber como resolver. Eu assumi o meu erro e lá falei, bom, mas eu sei como resolver, respirei fundo e, enfim, as fotos que eram para dar erradas foram recorde de vendas e acabei em 2 meses assumindo o posto de retratista oficial do navio. Então, de uma pessoa que não sabia mexer na câmera, acabei virando retratista oficial. Só para vocês entenderem, ela não sabia mexer na câmera porque ela participava de um programa nosso chamado Tripulantes do Futuro, e aí a gente recebeu um convite da Costa Cruzeiros nessa época, porque eles se interessaram pelo trabalho e queriam ser parceiros do projeto também. E aí, para iniciar essa parceria, eles nos solicitaram a indicação de 2 fotógrafos. Mas a gente não tinha cursos de fotógrafo naquela época, né? Não era o objetivo do projeto qualificar fotógrafos ou até staffs. A gente só queria qualificar o pessoal do crew, né? Que a gente sabia que a demanda era grande para a inserção daquela garotada toda. E aí, de repente, com esse convite, eu fui nos 2 alunos, nas 2 alunas que eu sabia que não iam me decepcionar, né?
E aí não deu outra. A Nayara embarcou, aprendeu todo esse manuseio. Embora ela já soubesse por conta da faculdade, mas quando você tá lá, né, na pressão, é diferente. E ela foi. E aí, depois de algum tempo trabalhando a bordo, se torna uma fotógrafa super premiada, super reconhecida. Como é que é isso? Conta pra gente como é que foi esse salto. O Fabrício foi modesto depois de algum tempo, que foram 8 anos de carreira pós-navio. Muita coisa eu trago como base do navio, porque eu não gostava de fotografia até então. Eu fui porque era o trabalho que tinha lá, o Fabrício confiou em mim, e com o tempo eu fui vendo a importância da fotografia na vida das pessoas. Eu vi que as pessoas iam se lembrar daquele cruzeiro, daquele passeio, por conta das imagens que eu fazia. Eu fui aprendendo mais idiomas, igual tinha a base do inglês, do italiano, tudo. Mas fui pegando o alemão, o espanhol, o francês, que até então não tinha no curso, e comecei a ir nas excursões. E aí virei a fotógrafa oficial das excursões. Então eu fui 11 vezes para as pirâmides do Egito, almocei no Rio Nilo, eu fui no ponto mais norte lá na Noruega, nos fiordes, enfim. E eu via que as pessoas, até hoje, 10 anos depois, tem as fotos que eu fiz guardadas em casa. E aquilo foi me marcando. Eu falei, olha a importância do trabalho que eu faço. Todo trabalho é importante, mas o meu eu acabava registrando essa parte para as pessoas. Quando eu desembarquei, eu queria fazer algo em terra. Mas o que aconteceu? Como eu aprendi muito lá fora, fui tendo contato com profissionais estrangeiros, um cara que me ensinou muito foi o Andrei Dumitrescu, lembro do nome dele até hoje. Ele é da Romênia, e ele foi me ensinando alguns macetes, algumas coisas que eu acho que se eu tivesse pego aqui, não seria tão importante. E essa é a diferença dessa nossa vivência internacional que o navio nos proporciona, encontrar várias pessoas do nosso segmento, mas com uma cabeça diferenciada. E eu cheguei aqui, os fotógrafos da região na época, se hoje tem um pouco mais abertura artística, 10 anos atrás não tinha. E eles encaravam minha fotografia como algo estranho, algo que não se fazia, eu tinha mania de colocar... Tem uma passagem que você foi considerada uma fotógrafa, como é que é? Amadora? Eu ia morrer de fome se eu fosse trabalhar com fotografia para trocar de profissão. Foi um profissional da cidade. Foi um dos melhores na época. Quando você voltou do navio, Sim. Você percebeu que podia investir nisso, trabalhar com isso aqui em terra. E aí você foi ser o quê? Tentar ser assistente? Eu fiz com todo o preparo que nós tínhamos. Fiz um DVDzinho bonitinho, que na época era o melhor que tinha. Coloquei minhas fotos, me arrumei, me apresentei e fui nos estúdios da região. Pra quê? Tentar um trabalho de freelancer, de assistente, porque eu não tinha experiência em terra. Não é que você já queria chegar Não. Eu era menina do navio, eu tinha 20 anos, eu colocava no currículo carreira internacional, porque eu tinha um ano de fotografia internacional, mas não tinha experiência. Então eu falei, olha, é isso que eu sei fazer, se você me der a oportunidade, até de graça, de eu mostrar meu trabalho. Muitos pegavam meu DVD, jogavam assim, continuavam conversando, não olharam para mim. Só uma empresa aqui de Santos, que viu a oportunidade de um trabalho quase escravo, falou, vou chamar a menina. Fiz um evento, dei o meu melhor, levei equipamento novo, me preparei. E quando ele recebeu meu trabalho, ele não soube que o trabalho dele era muito tradicional e o meu era mais artístico. Não quer dizer que o dele era melhor ou o meu não, mas eram diferentes. E aí ele falou que eu destruí as fotos daquele casamento e que era para eu mudar de profissão, que se eu continuasse assim eu ia morrer de fome. E aquilo me marcou muito, não pelo que ele falou, porque eu acreditava no meu potencial, mas porque para mim eu tinha destruído o casamento de uma pessoa que era importante. E aí eu mostrei para umas 5 pessoas conhecidas, o que você acha disso? E acharam bonito. Então dali eu falei, eu só vou trabalhar agora para pessoas que me contratem diretamente e tenham noção da fotografia que eu vou fazer. E aí que começou a minha empresa, porque eu falei, não vou trabalhar mais para ninguém, porque uma empresa pode ter uma linha de trabalho e ser diferente da minha. E dali comecei. Festa de família, festa de amigos. Eu fazia muito foto de criança, que era o mais prático de fazer, fácil de conseguir, até ir conseguindo ter um pouco de nome nos eventos. Mas aí, como eu sou de São Vicente, sou lá do Jockey, aqui na parte de Santos tinha muito preconceito. Alguns assessores falavam que eu era fotógrafa de pobre, que eu não tinha nível para participar dos casamentos, e não deixavam as noivas me contratarem. Elas viam minhas fotos na internet, achavam bonitas, mas quando chegavam nos assessores, eles falavam, não, ela não tem nível, ela não tem equipe, ela não tem know-how, não vai conseguir. E aí eu falei, não, eu acredito no meu potencial, comecei a divulgar meu trabalho no interior e na capital, que até então seria uma fotógrafa importada.
E aí eles começaram a contratar meu trabalho lá. E aí quando as pessoas daqui começaram a ver eu fazendo casamentos no interior, nos lugares mais bonitos de São Paulo, empresas grandes, fiz alguns eventos de artistas, aí jogando mais pra frente. Fiz o casamento do Jorge Versilo, em Salvador, que foi escolhido a dedo. Aí começaram a dar um pouco mais de valor. Aí, estamos falando em 5 anos de muita luta, comecei a ser a Nayara Andrade, que eles conhecem hoje dos prêmios que você comentou. Antes da gente chegar nos prêmios, como você comentou que você vinha do Jockey, de São Vicente e tal, o que você fazia de trabalho antes de trabalhar no navio? Olha, vou abrir aqui a lista de coisas que eu fazia. Com 15 anos eu comecei a dar aula de música. E eu dava aula de música para pessoas de 50, 60 anos afins. E quando eu voltei do navio, até eu começar a terminar o trabalho de fotografia, o que eu coloquei para mim? O que eu ganho com a foto, eu invisto na foto. E eu tinha que me manter. Então, eu lutava boxe. Então, durante 4 anos, eu fazia fotografia e tentava me especializar, mas, enquanto isso, eu era lutadora de boxe. Aí, nesses 4 anos, eu consegui ficar, durante 3, como a melhor do país. Aí, recebi uma bolsa do governo que me ajudava a me manter. Você ficou 8 anos embarcada? Não, fiquei 10 meses embarcada. Só fez Tem um embarque só. Só fez um contrato? Só um contrato. Eu pensei que você já tinha feito 8 anos de trabalho a bordo. Não, fiz um contrato só, aquele foi o único, o primeiro e único. E aí, nesse contrato, você conseguiu juntar dinheiro? Então, o meu propósito não era juntar dinheiro, era cultura. Então, eu comprei dicionários. Quando eu tinha meus dias livres, eu ia para viagens. Trouxe dinheiro, sim, mas comprei um computador bom para eu trabalhar, comprei mais equipamento. Então, o que eu acho legal é as pessoas terem um objetivo. Eu fui para a cultura, então tinha passeios. Eu, como fotógrafo, fui para vários passeios, igual nas pirâmides. Eu ia de graça, porque era meu trabalho. Mas quando eu tinha dia livre, eu via as excursões e comprava para ir conhecer, porque eu não sabia quando ter outra oportunidade. E trouxe equipamentos, trouxe algumas coisas para mim. Então, assim, consegui trazer dinheiro, que foi o que me mantive durante 1 ano, enquanto não me firmava em algum trabalho. Calma, quantos meses foram esse contrato? Eu renovei 2 vezes, eu fiquei 10 meses embarcada. 10 meses embarcada. Deu para juntar dinheiro para ficar 1 ano? Sim. E como é que você investiu no teu estúdio, nas coisas? Com o dinheiro do navio ou foi de outra fonte? Não, do navio eu fui me mantendo durante 1 ano. E no estúdio, o que eu ganhava na foto, como eu falei, o que eu ganhava na foto ficava para foto, o que eu ganhava no boxe eu me mantinha. Entendi. E aí eu era uma boxeadora que tirava foto, aí comecei a virar boxeadora e fotógrafa, aí virei fotógrafa que lutava boxe, e aí abandonei o boxe e fiquei só da fotografia. Legal. Nossa, gente, isso pra mim é uma novidade, assim. Eu tenho a impressão de que você ficou anos a bordo. É que foi muito intenso. Não, e assim, foi um contrato de 10 meses pra você ter certeza que era a fotografia que você queria fazer? Sim, eu comecei minha carreira de fotógrafo no navio e segui até hoje. Quer dizer, o navio serviu pra você como um chacoalhão. Me mostrou uma profissão que até então eu falei, eu odiava fotografia. Eu não via sentido, eu bombei na faculdade. E as experiências do navio, como eu falei, a experiência mais marcante para mim, quando eu fui nas pirâmides, tinham as criancinhas que vendiam, né, artesanato, vendiam lenços e afins. E eu achava muito legal o que elas faziam. Aí teve uma vez que eu juntei todas, tirei uma foto, e no outro cruzeiro que eu fui 11 vezes, eu entreguei 20 unidades de foto. Só que eu acho que elas nunca tinham visto uma fotografia na vida. E elas olhavam no papel e se viam, e viam os amigos e não entendiam, e chamavam as pessoas, vieram os pais falar comigo como que eu fazia para ter um papel daquele. E eu falei, cara, olha o que a fotografia faz com as pessoas. Eu cismo a dizer que talvez algumas daquelas pessoas ainda tenham as fotos guardadas hoje que eu mandei. Nossa, esse embarque foi assim providencial na sua vida, foi né? um divisor de águas. Para te mostrar um caminho. Ele serviu para isso, para te mostrar um caminho, para te mostrar um mundo, né? Para ampliar os teus horizontes. Agora sim, ok, voltando aqui então para a realidade. Aí você chegou e virou uma das fotógrafas mais premiadas do país. Conta para mim esses prêmios, como é que você participa disso, como é que você é convocada para isso e como é que ficou essa pessoa que falou que você não servia para foto, gente, que eu quero saber que fim deu. Olha, até eu encontrei esses dias, pulando pro final e voltando, no cartório. E eu cheguei, como era um casamento civil, depois ia fazer umas fotos na praia, eu fui com segurança, com mala, sempre muito bem arrumado, independente de onde foi. E ele me olhou, assim,
Hoje ele trabalha também com algumas vendas de produtos de beleza e faz só fotos no cartório. Não desmerecendo, mas acho que foi um choque para ele quando ele me viu. Imagina, a menina que ia morrer de fome com fotografia, ele deve ter visto já entrevista minha em jornal, em televisão, e me ver chegando com segurança no local e olhar meio assustado é uma dica que eu sempre dou. Hoje eu treino muitas pessoas da mentoria, participo de projetos sociais. Hoje meus 2 assistentes vieram de um projeto social do bairro onde eu morava, e eu sempre adoto um dos jovens para ficar junto comigo, ensinar tudo que eu sei, e sempre passo para eles. Eu conto a minha história e falo que você seja a futura Nayara, que quando você tiver... Eu passo tudo que eu sei. Quando você tiver a ponto de ter sua empresa, que você consiga também passar isso para outras pessoas que precisem. E aí, não foi do nada, como você falou. Acho que uns 5 anos que eu já estava trabalhando, tinha uma empresa, tinha 2 equipes, fazia 2 casamentos por fim de semana, eu queria algo diferente. E eu via que tudo aqui na região era muito igual. Eu comecei a fazer ensaio externo, todo mundo ia na Praia do Iporanga. Eu não queria ir. Comecei para São Paulo, fazer coisas diferentes e todo mundo julgava muito. Aí o que eu fiz? Vou me inspirar em algo que não é daqui. Porque mesmo que a gente não queira copiar, se você vê muito trabalho igual aqui em Santos, quando eu for no centro de Santos, vou querer fazer a foto igual outras pessoas fizeram, que fica na mente. Comecei a procurar quem são os fotógrafos referências do país. E isso tem 4 anos. E aí comecei a me inspirar no Anderson Marques, David Hoffman, Daniel Ribeiro. Falei, cara, o trabalho deles é incrível. O que eles fazem para ser assim? E foi aí que eu descobri os concursos de fotografia. Como que funcionam? São associações que você paga uma taxa de participação, que é R$50 por mês, coisa... Muitas pessoas falam, os prêmios são comprados. Não. Porque existe site, existe hospedagem, tem que ter funcionário. Então, R$50 por mês, se você participar de um diretório renomado internacionalmente, não é caro. Então, você manda o seu portfólio, sendo aprovado, tem pessoas que demoram 5, 6 vezes. Eu lembro que na época do meu casamento, para marcar uma consulta com você era uma dificuldade. Você fez o meu casamento porque existe talvez um vínculo afetivo grande, mas assim, você não tinha data para o ano seguinte. Não, minha agenda fechava 18 meses antes para casamento. Ficou milionária fazendo foto? Olha, não digo milionária, mas assim, dá para ter uma vida tranquila. É que meus propósitos são outros, então eu gosto muito de assistencialismo, faço muita coisa, porque eu não posto, mas de auxílio para pessoas, equipamentos e afins. Mas quantas premiações, eu vi esses nomes, né, de referência, falei, cara, quero tentar ser igual eles, vou me inspirar na fotografia deles. E foi aí que minha fotografia fez um boom, que eu comecei a ser muito exigente, não me bastava o bom. Eu queria o excelente e isso que eu passo para os meus mentorandos. Quando você faz algo que você gosta, você salva e tenta fazer algo melhor, que sempre dá. E aí, no primeiro concurso que eu participei, eu já consegui um prêmio. Eu falei, minha fotografia... Porque assim, ainda existia o preconceito aqui na região, que eu era estranha, que minhas fotos eram bizarras. Aí, quando eu recebi um prêmio nacional, eu falei, eu não sou tão ruim assim. O pessoal... Porque eu não sabia que existia fotografia fora da Baixada Santista. Só vivia aqui. Eu falei, cara, não sou tão ruim assim. Aí comecei a me empenhar, paguei mentoria para pessoas que eu gostava, comecei a... Poxa, olha essa foto, o que ele fez para chegar nesse resultado? E aí comecei a me destacar, eu sei que em 1 ano eu já consegui ficar no top 10 de 2 associações. Eu falei, cara, faz diferença isso. Você comentou de fotografia estranha, bizarra. Uhum. Você acha que o navio te deu um olhar diferenciado para as coisas? Sim, a vivência com pessoas de fora. Até o modo como eles comem, o modo como eles se vestem, o modo como... Você consegue entender que existe vida fora seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Você começa a assimilar várias culturas, várias coisas e ver que você pode ser como você quiser. Então, acho que independente da profissão, da carreira que as pessoas queiram seguir, no navio... Você consegue ver como as coisas funcionam ao redor do mundo, porque lá, se você vai trabalhar no shopping, você consegue trabalhar com pessoas de 5 países diferentes. E, poxa, as pessoas organizam de um modo, contam de outro modo, tem programas diferentes que eles usam para contabilizar tal coisa. E aí não tem como você voltar para o país e ser igual a todo mundo. Você já tem uma cabeça assim que você... Claro, se esforçando para isso. É o que eu falo. O Fabrício nos dá um treinamento... E com esse treinamento a gente vai lá e faz a somatória do nosso conhecimento. Se a gente quer fazer só aquela coisa mais Caxias de vou fazer só o meu trabalho que eu sou obrigado, a gente pode voltar até igual.
Então é algo assim para a vida, com o propósito que você vai. Eu vou para trabalhar, eu vou para juntar dinheiro, eu vou para adquirir cultura, eu vou para me divertir, eu vou para... Bom, para não fazer nada não dá, né? Que a gente sabe que trabalho no navio é pesado. Fazer nada não tem como. Tem muita gente que desiste, né, por isso, porque acha que, não, eu vou porque é legal viajar. Trabalho é pesado, é trabalho de verdade, mas tenha os seus benefícios e assim, com o foco que você vai. Qual foi o primeiro lugar que você desceu e você, fora do Brasil, para fotografar e você ficou impressionada, assim? Cara, foi tudo muito providencial. Eu fiz só um embarque, mas em um embarque eu fui para 17 países. Por quê? Eu fiz só meu navio ia fazer o crossing, né? Então eu fiz só um cruzeiro aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, e fui subindo já pro crossing, puxar uma DFIM, e cheguei em Savona, o navio ia começar a fazer o mesmo roteiro. Eu fiz só um e me mudaram de navio, que era um navio que fez 10 vezes as pirâmides e já ia para Noruega. Então, assim, eu fiz 3 temporadas mais ou menos em uma só. Uma só. Mas que o lugar sorte. que eu... muita. Mas o lugar que eu desci, que eu desacreditei, não tem como, foi Roma. Roma? Porque tu desce, assim, é muito engraçado, né? Que você tá andando nas ruas, tem as partes do Código da Vinci, coisas Sim. que você vê do livro. E aí é estranho falar. Você tá em frente ao palácio. Aí você vai andando, até comer uma pipoca, um docinho, tudo. No que você olha assim no final da rua é o Coliseu. Do nada. Tu olha assim, tem meio que tem a estátua de César. Engraçado, eu lembro como se fosse hoje. Tem 10 anos isso, eu lembro como se fosse hoje. Tu olha e tu fala, cara, quando que eu ia ter a oportunidade de estar vendo isso assim, na minha frente? Como é que é, assim, fotografar o mundo? Você teve chance de fotografar lugares icônicos, assim, lugares e coisas que as pessoas dariam a vida para fotografar. Se não fosse o embarque, ao menos que algum milionário me adotasse, eu não ia conseguir, para não falar outra coisa, eu não ia conseguir conhecer tantos lugares assim. Confesso que até os primeiros 4 meses, como eu não ligava para foto, eu ia com o meu celular para fazer selfie. Me arrependo amargamente. Igual, minhas fotos em Roma são selfies, e uma foto pendurada assim na grade do Coliseu, porque eu não conseguia entrar. Mas quando eu comecei, eu tenho fotos lindas na Líbia. Quem já pensou em ir na Líbia, assim, o bom do navio é que ele para nos melhores lugares de cada país, nos pontos turísticos. Então, fui a lugares incríveis, igual. Eu, na minha pequenez, até lendo a Bíblia, às vezes, nunca ia imaginar que eu ia estar almoçando no Rio Nilo. Tipo, num barquinho passando por lá. Então, ter os registros que eu tenho até hoje, das imagens, falei, cara, a menos que alguém milionário me contratasse para fazer foto das excursões de volta ao mundo, eu jamais teria essa oportunidade que eu tive, porque não dá para mensurar quanto de dinheiro eu ia gastar. Você iria, se algum milionário te convidasse para registrar uma viagem? Olha, hoje sim, mas eu não, mesmo com pandemia, a minha agenda até final do ano que vem está comprometida. Então, até o final do ano que vem? Mesmo com a pandemia. Eu, graças a Deus, com o nome que eu construí, eu fiquei 1 ano parada, porque não podia sair. Então eu pensei, como minha agenda era muito conturbada, o que eu posso fazer em prol da sociedade? Então, os primeiros 6 meses de pandemia, eu fiz fotografia para as pessoas que perderam igual. Você perdeu seu emprego e começou a fazer bolo em casa. As pessoas mandavam os bolos lá em casa, eu tirava foto, fazia videozinho, dava para as pessoas divulgar o trabalho na internet. Falei, bom, é o que eu posso fazer em prol da sociedade para estar ajudando nesse período difícil. Aí, mais 6 meses de pandemia, eu montei o projeto de Mulheres Reais, que eu faço fotografias sem uso de Photoshop, sem manipulação, e mostro na câmera para mulheres, porque muitas mulheres sofreram agressões físicas, psicológicas, foram, enfim, largadas por maridos, e teve muito problema psicológico. Eu conversei com uma terapeuta, ela falou, as mulheres estão destruídas e, assim, deturpando a imagem delas. Muitas pessoas ganharam peso, ficando em casa, enfim, montei esse projeto com as mulheres. Aí, poxa, 1 ano sem trabalhar, ninguém tem condições de se manter assim, né? Que eu tenho uma empresa para manter, impostos, enfim, o governo não ajudou em nada. Aí, no outro ano, eu falei, cara, o que eu vou ser? O que eu sei ser? Porque ainda não dá para voltar com os eventos sociais. E aí, comprei um celular novo e comecei a brincar de fazer vídeo. E aí, fiz para uma pessoa, 3 pessoas viram, gostaram e me contrataram. E aí começaram a me chamar para fazer vídeos também e fotos, retratos empresariais. Enfim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou me assumir como artista, vou tirar esse meu rótulo. Não é que eu só fazia casamentos, mas as noivas, elas lotavam minha agenda a um ponto que elas trocavam a data do casamento, trocavam toda a estrutura do casamento para caber na minha agenda. Então eu não conseguia fazer mais nada.
E sem casamentos eu consegui pensar em mais coisas. Então hoje eu falo, eu sou artista. Se quiser me contratar para fazer um filme, aí me especializei em storytelling, parte de marketing, parte do que vende, psicologia de cores. Fui envolvendo várias coisas e hoje, porque chamarem, eu tô indo. Pra gente terminar, porque esse bate-papo muita coisa. vai ser rápido demais, esse podcast, eu quero saber o que a qualificação profissional te trouxe de diferencial. No caso, você diz ter trabalhado no navio ou a formação que o... A formação. Porque o trabalho, na verdade, no navio foi uma consequência dessa formação. Eu ainda conversando com você anos depois, eu percebo que falas minhas ou valores que a gente tem na nossa metodologia estão muito presentes no que você fala. É como se a gente tivesse plantado aí realmente alguma coisa e essa coisa prolifera, né? Da mesma maneira que você prolifera com atitude a mentoria para as pessoas ou ajudar as pessoas com alguma ação social. E isso acontece com outros alunos também. Então eu percebo o quanto para algumas pessoas, até às vezes inconscientemente, o projeto, a qualificação profissional modelou, guiou a sua vida, né? Você é a Nayara hoje premiada, fotógrafa, artista, criativa ao extremo, mas, como você tem esses valores enraizados. Isso para um professor é um orgulho e é de uma alegria imensurável, assim. Então, o que a qualificação profissional trouxe de diferença para a sua vida? Eu acho que tudo que nós fazemos, a gente tem que saber o porquê e o pra quê. Como você falou, eu fui da primeira turma do Tripulantes, as inscrições iam começar às 9 da manhã, eu cheguei na fila às 10 da noite do dia anterior, porque eu queria fazer, eu queria participar, eu acreditei no projeto. Então, acho que assim, tudo que vocês passaram lá em todas as aulas que nós tínhamos, no nosso caso, era um projeto social, então eram pessoas da periferia, às vezes sem oportunidade até de conseguir um trabalho, porque vocês nunca passaram apenas para o navio, vocês passaram para a vida e para quem não conseguisse um trabalho em terra. Então, a primeira coisa foi ter acreditado na gente. Então, eu falei, cara, eu preciso valorizar esse empenho que eles deram, porque você tinha a sua agência, você não precisava pegar aquela galerinha que talvez não desse em nada. E eu falei, eu preciso reconhecer isso, honrar isso que ele nos passou, e vendo o que veio... Bom, vou segurar aqui para não me emocionar. Mas vendo o que vocês fizeram, eu falei, cara, foi tão importante para mim que eu preciso repassar de algum modo. Então, sempre o mais, sempre o excelência. A tua história mesmo. Eu não sei se você vai lembrar de um videozinho que eu gravei um áudio falando de história, e seu pai também tinha comércio, como o meu, e eu fui comparando as coisas. Eu via, né? Você, no caso, já tinha sua agência, sua formação, vários embarques. Falei, eu consigo também, porque eu tenho a aprovação dele, a confiança dele. Então, a importância da formação foi vocês acreditarem, vocês passarem, não era uma aula, tem as matérias, vocês passavam o que vocês fizeram, como foi, passavam a verdade também do que era duro, o que era complicado, e isso foi nos deixando mais fortes, que eu acho que uma coisa muito importante para quem quer trabalhar embarcado, você tem que ser forte. Vão ter momentos difíceis, quase todo dia você vai querer desistir, só que qual que é o seu propósito lá dentro? Por que você estudou tanto? Por que você contratou um curso para estar fazendo lá? E eles te passam essa base psicológica também do que você é capaz. Então, em todo momento, às vezes, que estava complicado para mim, eu falei, não, eles conseguiram, eles nos formaram para isso e eu tenho base para estar aguentando. E esses 10 meses que eu passei lá, que pareceram uma eternidade, foi que eu me formei, igual, quando eu voltei para cá. Todo mundo falava que eu não era capaz, eu falei, um dia lá no fundo, no projeto, me disseram que eu era capaz. Então, eu sou e eu tenho o meu potencial. E é isso que eu procuro colocar até hoje, para me sobressair nas dificuldades, e agora repassar para as pessoas que sejam me contratam, ou também que eu adoto para estar passando esse conhecimento. Bom, eu estou emocionado, mas acredito que, se você prestou atenção nesse depoimento da Nayara, se você ainda tinha alguma dúvida a respeito da eficiência da nossa metodologia, do jeito que a gente trabalha, eu acho que ela deixou bem claro a pegada
humanizada da Deck4, que no fundo é sempre a mesma coisa, lá do trabalho que a gente começou lá atrás, que foi se reinventando, que foi se recriando hoje com o auxílio total da tecnologia, mas na essência é a mesma coisa. Eu estou um pouquinho com a voz embargada, fiquei um pouco emocionado agora com todas as suas palavras, e eu quero te agradecer pela presença, te agradecer por ter disponibilizado um pouquinho de tempo para mim. Você sabe o quanto essa retomada para mim é importante, o quanto eu sou apaixonado por esse trabalho, e ter você aqui nesse momento, nessa retomada, como uma amiga, como uma companheira de trabalho, que já vivemos tantas coisas juntos, eu só posso me sentir grato e muito honrado por você estar comigo nesse momento. Eu que agradeço o convite. Se hoje eu tenho essa dificuldade de tempo, eu tenho esse nome nacional e internacionalmente falando, foi por conta da confiança que você teve em mim, uma menina que dizia que sabia tirar foto, me colocar naquele cargo. Então, o que eu faço hoje aqui não é uma obrigação, é gratidão pela sua confiança. Ufa! E é com gratidão que eu me despeço de você que está aí acompanhando esse podcast incrível, eu diria até emocionante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só se inscrever, seguir a gente também nas redes sociais, compartilha esse podcast com os teus amigos, com a tua família, com aquele vizinho que você conhece que quer embarcar, mas ainda está na dúvida de como fazer para trabalhar no navio. Bom, muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo podcast. Tchau!